Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, meus amigos do Brasil inteiro. Também alguns amigos de outros países. Boa tarde para todos vocês. Um abração. Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo os meus vídeos. E hoje, meus irmãos, estou muito feliz. Muito feliz porque pude ter contato com mais um irmãozinho que eu conheci, criancinha, né? Bem criancinha mesmo. E os pais são testemunha de Jeová, e essa criancinha, graças a Deus, essa criancinha se livrou das testemunhas de Jeová. Essa criancinha hoje é um rapaz inteligente e não faz parte dessa coisa suja que é as testemunhas de Jeová. Então, graças a Deus, estou muito feliz. Gostaria de mandar um abraço para ele, é o Juninho. Ô Juninho, um abração para você, abração para a Jaqueline também, da sua irmã. Um abração. Um abração pro marido dela também. Fala, eu não conheço ele não, mas fala para ele que eu estou mandando um abração para ele. E para todos vocês, meus irmãos, de todo o Brasil e de todo o universo que estiver assistindo a gente. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a comissão judicativa das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas possuem um tribunal para julgar os seus adeptos faltosos. O nome desse tribunal é Comissão Judicativa. Os juízes dessa comissão ou tribunal são chamados de anciãos, né? São chamados de anciãos. E essa comissão ou esse julgamento que eles fazem é feito às portas fechadas. O réu não pode ter uma testemunha, não pode ter um advogado, não pode gravar ali o julgamento. Se ele conseguir gravar, é sem ele saber, porque se ele souber, eles não permitem. Então, a pessoa que está sendo julgado ali, ele não tem como se defender. Esses anciãos, eles atuam como juízes, promotores de justiça, delegados, investigadores e executores da pena. Eles julgam, ou seja, eles investigam a vida das pessoas. Eles saem procurando investigar a vida das pessoas para ver se as pessoas cometeu alguma falta grave para ser julgado nesse julgamento deles. Agora veja, meus irmãos, a punição deles, a punição que eles dão para a pessoa que é condenada ali, chama desassociação, expulsão ou exclusão, como queira. Consequentemente, o ostracismo. O ostracismo, para quem não sabe o que é, o ostracismo e alienação parental. O ostracismo, para quem não sabe o que é aquele tipo de coisa que eles expulsam a pessoa, proíbe seus adeptos ali de conversar com aquela pessoa que foi expulsa. E alienação parental, eles proíbem até mesmo os parentes que for testemunha de Jeová de conversar com a pessoa que foi excluída. Mas veja, meus irmãos, esse tribunal deles é totalmente ilegal. Por quê? A Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades, porque elas foram designadas por Deus. Mas esse não é o caso dos anciãos, porque os anciãos não são autoridades. Esses anciãos das testemunhas de Jeová, eles não são autoridades. Veja que a Bíblia mostra aqui no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 3, aqui a Bíblia fala de autoridades. Mas a Bíblia fala de autoridades magistrados. Ali fala de magistrados. As autoridades designadas por Deus são os magistrados. As autoridades designadas por Deus são magistrados, funcionários públicos, preparados para desempenhar tal função. São pessoas que fizeram uma faculdade, depois fizeram doutorado, mestrado e estão preparados para manter a lei e a ordem
em nosso país. Essa tal comissão judicativa é totalmente ilegal, porque os juízes que atuam ali são pessoas despreparadas. Então, por isso, esse tribunal das testemunhas de Jeová é um tribunal paralelo. E tribunal paralelo é crime. Os anciãos não têm competência institucional para investigar a vida de quem quer que seja. Isso se caracteriza crime de invasão de privacidade. Uma pessoa que não tem capacidade para investigar a vida de outro, fazer tal investigação, se caracteriza crime de invasão de privacidade. Essa pena aplicada por esse tribunal, essa pena dessa comissão, dessa associação, exclusão, ou como quer que seja, aplicada por esse tribunal das testemunhas de Jeová, é crime. É crime porque fere o artigo 5º da Constituição Federal, incisos 6º, 8º, 10º e 11º. E o artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos. E o artigo 280 do Código Penal. Lei 10.046 do Código Civil. Mas, veja, meus irmãos, preste atenção aqui. Eu não estou condenando a exclusão ou a desassociação em si. Eu estou condenando a forma como ela é feita e o que acontece depois dela. Isso é que eu estou condenando. Né? Eles têm o direito, isso é um direito deles fazer isso. Né? Então, mas só que tem uma coisa. Todo mundo que tem direitos, ele tem deveres. O meu direito termina onde começa o direito do outro. Então, eles têm o direito de fazer isso. Mas só que eles também têm deveres. Se uma pessoa de um grupo deles não quer agir de acordo com os seus estatutos, eu acho mais do que certo. Não está agindo de acordo com os estatutos, não. Manda embora. Tudo bem. Tem mesmo é que mandar embora. Assim como toda e qualquer instituição tem esse direito. Toda e qualquer instituição tem o direito de excluir a pessoa que não está agindo de acordo com os estatutos. Mas veja que a forma como deve ser feita. Mas eles têm que fazer de acordo com a lei. Nesse caso, tem que ser feito através de um ofício, constar na ata e ser registrado em cartório. E o desligado deve ter acesso a isso, caso queira contestar na justiça. Veja, então eles têm o direito de fazer isso, de excluir. Só não tem o direito de ostracizar ninguém, não tem o direito de proibir parentes de falar com a pessoa, e tem que a pessoa desligada tem que ter acesso àquele ofício que levou àquela exclusão. Né? Assim é que toda associação civil ou religiosa deve agir conforme manda a lei. As regras da organização Torre de Vigia, das Testemunhas de Jeová, fere a Constituição. Tanto que a denúncia na Organização dos Estados Americanos, na Suprema Corte de Direitos Humanos, por isso aí, por causa do ostracismo e da alienação parental. A Sociedade Torre de Vigia, certamente, ela possui um CNPJ e o estatuto, mas não disponibiliza esse estatuto a seus membros. E isso é crime de omissão de informação. Então veja que eles omitem a informação que toda pessoa que faz parte de uma instituição tem direito. Certo? Agora veja que tem pessoas que às vezes perguntam: ah, mas escuta aqui, você hoje está denunciando isso, mas por que você ficou lá tanto tempo? Eu vou te explicar por que eu fiquei tanto tempo lá.
o porquê da minha permanência por tanto tempo. É porque só agora eu vejo os erros doutrinários. Por que agora eu vejo? Por que naquela ocasião eu não via? E por que agora eu vejo? A explicação é simples. No meu tempo não havia internet, né? A gente não tinha as informações que temos hoje, né? Atualmente. Se eu tivesse naquela ocasião um smartphone, igual eu tenho aqui hoje, estou aqui gravando com o meu smartphone, através do meu smartphone, eu fico sabendo do que está acontecendo no mundo inteiro. Se eu tivesse o que eu tenho hoje, né, eu não teria ficado lá tanto tempo e talvez nem teria começado, né? Nem teria começado. Hoje, meus irmãos, acontece uma coisa lá no fim do mundo. Através do smartphone aqui, a gente fica sabendo em tempo real. Então hoje tudo mais fácil. Hoje a sociedade Torre de Vigia não consegue esconder da gente tantas coisas igual eles escondiam. Naquele tempo a gente só sabia das coisas boas deles, porque eles colocavam nas revistas. As coisas ruins a gente não sabia. Até porque os canais de televisão abertos não se interessam em passar coisa de testemunha de Jeová. A gente não tinha acesso às informações, então hoje nós temos. Então por isso que hoje eu estou denunciando e digo, só fiquei lá tanto tempo porque a gente não tinha as informações que nós temos hoje.